Boa noite a todos, agora sem ser gravação, né? O evento de hoje é bem diferente do que a academia costuma organizar, onde predominam as palestras, etc., né? Nós vamos ter hoje uma conversação procurando o Saci, que é um evento de conclusão das atividades do Dia Internacional do Saci, que aconteceram durante o mês de outubro, e incluindo o Espaço do Conhecimento da UFMG, o Circuito Liberdade, a Livraria da Rua, na Savassi, enfim, houve uma série de eventos que agrupados com o nome Procurando Saci. E eu só vou apresentar a vocês os palestrantes de hoje, rapidamente, depois, se a Arlete quiser, ela complementa as apresentações. Mas, então, nós tivemos a curadoria da Marlete Menezes, que é artista visual, com graduação em artes plásticas, mestrado em artes e experiências integrantes na educação, também pela UFMG, integrou equipes de pesquisa, é empreendedora cultural, ilustradora de literatura, homenageada em vários prêmios, entre eles o segundo lugar no Jabuti, primeiro no primeiro Bienal de Brasília, atua na direção criativa de design corporativo e social como consultora pelo Programa das Nações Unidas, PNUD. Como palestrantes, nós temos a professora Eneida Maria de Souza, nossa grande conhecida e beneficiadora da academia, professora titular e emérita da UFMG, doutora em literatura comparada pela Universidade de Paris 7, atua como pesquisadora e tem autora de diversos livros, que eu não vou ler todos, mas livros de ensaios de crítica biográfica. E, entre eles, é também organizadora da correspondência de Mário de Andrade e Henriqueta Lisboa, vencedora do Jabuti de 2011. Outra palestrante será Gislene Avelar de Matos, nossa grande contadora de casos, histórias, história com H maiúsculo. Tivemos como professora em cursos aqui na academia, graduada em pedagogia pela FUMEC e com mestrado em educação pela UFMG. Atualmente é coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu da PUC Minas. Atua, como vários de vocês já devem conhecer, em vários temas como contos, terapia, metáfora, arte-terapia, funções do conto, imaginário e educação. Outro participante será o Paulo Santos, músico, compositor e multi-instrumentista, também deve ser conhecido da maioria. Começou os estudos na Universidade de Brasília, com o compositor Emílio Terraza. Em Belo Horizonte, estudou com o Rufo Herrera e com o Décio Ramos. Participou da Orquestra Sinfônica de Minas como músico convidado e foi cofundador e integrante, durante muito tempo, do grupo ACTI. E a Patrícia Maria Cauarque Leite, que possui graduação em Física, mestrado em Filosofia, pela UFMG, doutorado em Epistemologia da Escola Politécnica de Paris e pós-doutorado pela Universidade de Stanford. Atualmente é professora associada da UFMG. Recebeu o prêmio Luiz Liard, em 2012, concedido pela Academia de Ciências Morais e Políticas da França, por seu livro, que eu vou ler em português, ela vai me permitir, Teoria Quântica e Filosofia Transcendental, Diálogos Possíveis. Então, esse conjunto de pessoas vai nos proporcionar uma interação entre arte e ciência com a condução da Marlete. Certo, Marlete? Eu gostaria de chamar todos aqui, em cima, nessa solene mesa que hoje está toda colorida, disfarçada.
Boa noite, pessoas. Eu não preciso dizer, eu estou extremamente nervosa. Eu armei essa confusão e eu não sei por onde começar. Tá? Eu já escrevi vários textos, pensei em ler, mas não tem o menor sentido eu ler. Então, eu vou tentando contar para vocês o que nós estamos propondo aqui, o que nós estamos buscando aqui, e vou, à medida que for preciso, eu me recorro com os textinhos que estão por aqui. Tá bom? Procurando Saci. Primeiro, assim, deixa eu agradecer essa mesa, né, gente? Porque só é possível fazer isso que eu estou fazendo porque essas pessoas confiaram e toparam chegar até aqui. Então, assim, a minha coragem de estar aqui hoje conversando sobre Saci, sobre essa coisa incerta, essa coisa que a gente pensa que sabe, mas não sabe, que tenta pegar, mas não consegue, que desvia, que escapa, e que todo mundo quer, porque o Saci é afetuoso, é brincalhão, né? Mas que ninguém consegue pôr a mão nele, né? E eu pensei, quando a gente fechou e organizou e fazer um acontecimento no espaço da academia, e quando eu consegui fechar essa mesa, eu falei, agora eu vou. Né? Obrigada, gente. Procurando Saci é uma ideia. É uma ideia que ela veio a partir de uma proposta de fazer uma mostração, quer dizer, é uma proposta de arte na forma de curadoria, onde não tem nada para mostrar, são uma provocação para possíveis acontecimentos, onde a gente começou esse trabalho, já tinha um textinho para isso, começou um trabalho num convite no Espaço do Conhecimento, sob a direção da Diomira Faria. E a proposta foi, a partir dessa indagação, dialogar com os espaços e dentro dessa conversa entre arte e ciência, né? E lá a gente fez um trabalho junto com o educativo. Depois a gente partiu para o trabalho foi se expandindo, a gente foi para a Livraria da Rua, o Alexandre Machado nos acolheu e gostou da ideia, e fizemos também um acontecimento com a colaboração da Lívia Guiar, da Naila, vamos ver se eu lembro, da Naila Chaim, do Ricardo Gomes, do Paulo Santos, do Alexandre, né? Da Patrícia Chávida, da Valda Leão, e de uma série de pessoas que chegaram junto para ajudar a realizar esse trabalho, e que ele só foi possível nessa forma colaborativa, e por isso que as coisas foram acontecendo. Aqui na academia, também, dentro de uma provocação de fazer parte de uma proposta do circuito, a Inês Rabelo, junto com Guto e Flávia, apoiaram e abriram espaço para a gente realizar essa mesa. A ideia do Saci, ela começa, na minha vida, foi com a partir da minha experiência com comunidades, trabalhando com comunidades. Eu vou ler esse parágrafo, porque eu não vou conseguir falar como eu escrevi. A inspiração vem da experiência pessoal em arte e design, da prática na mediação da produção artesanal em processos de aprendizagem com comunidades rurais de diferentes regiões do Brasil, em indagações do que evidencia um corte, o abismo que instaura e que existe entre os modos da produção local e os mercados globais. Nesse contexto, observa-se a singularidade a serviço de arranjos produtivos, ocasionar distâncias imensuráveis entre pessoas que vivem localmente e processos que continuam em redes globais de produção. E a minha indagação, o meu conflito sempre foi o seguinte: como apoiar essas pessoas para fazerem algo que é a respeito delas mesmas, né? Que é a respeito, é uma produção simbólica que eu precisava ajudar essas pessoas a conseguirem se expressar. E, com essa indagação, um dia o Saci salta na minha frente. E eu olhei para ele e falei, uai, acho que ele dá conta. Voltei para casa, mergulhei no Saci,
e falei, porque quando eu terminei meu mestrado, eu falei o seguinte, essa ideia só vai ser bacana, isso que eu fiz no mestrado só vai ser bacana se eu conseguir contar isso para uma criança. E eu estava com essa busca. O dia que o Saci pulou, eu falei, agora eu dou conta. Né? Só que o Saci, gente, não é bem assim. À medida que eu comecei a estudar o Saci, eu mergulhei no Saci, tudo que tinha na internet, eu comecei a buscar. E eu comecei a perceber que o Saci ele era muito mais do que eu achava que ele era. Né? Então, nessa busca, eu encontrei primeiro um livro. Passa para mim, por favor. Eu vou mostrar para vocês um mapa, que é esse mapa aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Quer dizer, eu encontrei primeiro um livro, que foi esse daqui, o livro Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, que é um livro que Monteiro Lobato fez. Ele fez em 1918. É uma pesquisa que ele, dentro daquele contexto da arte moderna, da busca de um elemento de representação, de uma identidade brasileira, o Monteiro Lobato, com todas as questões dele, ele traz o seguinte, não, a gente tem que pegar no Saci Pererê, o Saci que é a pessoa, que é a identidade. Né? Então, ele começa a fazer, ele trabalhava no Estadinho em São Paulo, e ele faz uma pesquisa popular, uma enquete, que acontece só na cidade de São Paulo, né, que é onde o jornal circulava, sobre o que você acha do Saci Pererê, o que você pensa do Saci Pererê, quem é o Saci Pererê. E, a partir desse livro, ele começa a pensar e propor, quer dizer, ele faz o Saci em 1921, que é depois. Em 1918, no mesmo ano que ele lança o Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, ele tinha lançado Urupês, né? Que é um livro sobre a história do Jacatatu. Né? É um livro super premiado. E depois eu vou lançar umas questões, mas assim, hoje eu vi algumas questões que o modernismo, Oswald de Andrade chegou a dizer que o modernismo começa com Urupês. Né? Qualquer coisa que eu falar do modernismo, por favor, me corrija se eu estiver errada. Então, eu comecei, a partir do ponto de vista da arte, eu falei, poxa, então o Saci ele está conectado com essa experiência da arte, e comecei a buscar a partir do meu lugar, da minha posição, de onde eu olho, que é do ponto de vista da arte, da Semana de Arte Moderna. E pensei, o Saci, num pé só, ele centra ali, é dali que ele vai gerar todo o movimento. Né? À medida que eu caminhava, eu comecei a buscar, a encontrar relações. Por exemplo, Tarsila do Amaral, em 1925, ela também desenha o Saci. E, quando ela desenha o Saci, quer dizer, estava assim, eu começo a imaginar que ali rolava uma aceitação do Saci com uma provocação como elemento de representação da identidade brasileira. Monteiro Lobato, em seguida, começa a série de livros que ele faz o Saci e desdobra no Sítio do Pica-Pau Amarelo, e uma sequência de livros, filmes e outros autores vieram a posteriori. Né? Começou a me incomodar também que, antes de Monteiro Lobato, aí eu comecei a pensar, como ilustradora, eu pensei, mas o Saci, eles prendem o Saci numa garrafa. E, como prende o Saci, tem que colocar uma rolha. E tem que fazer o sinal da cruz. Eu fui atrás, mas por que o sinal da cruz? Né? Que história é essa? Aí a gente começa a perceber uma superposição de camadas da construção do processo histórico de formação do povo brasileiro. Então, tem uma versão, algumas versões trazem o Saci como o ponto de origem dele nas missões, na divisa da Argentina, norte da Argentina, Brasil e Paraguai, e na redução das missões, e que o Saci, no final do século XVIII, tem alguma referência do nome em relação a uma lenda do sul da América Latina, que é Iaci Iaterê. Ele era um curumim que vivia no fundo da Mata Virgem, e ele era um conhecedor das ervas medicinais. E, à medida que a história vai subindo, ele vai ganhando outras configurações. Algumas imagens foram me incomodando muito, né, assim, nesse processo. Por exemplo, eu encontrei essa imagem da época dos desenhistas viajantes, onde, no desenho, em croquis, eu não ia falar dela, mas
por isso ela está pequena. No desenho em croquis, esse personagem aqui é um negro encostado na pilastra, normal. A hora que pinta, que coloca a coloração no desenho, esse negro está com a perna levantada e ele tem um gorro vermelho. Existem outras imagens dos desenhistas viajantes que configuram aí uma relação do colonizador numa troca, numa colocação do piléu, que é uma representação de um símbolo romano, de um chapéu romano, que é o símbolo libertário também, né? Bom, nessa continuidade, eu falei assim, poxa, estudando o modernismo, eu caio em Macunaíma, claro. E começo a me ver muito mais na questão de Macunaíma do que de Saci. Quer dizer, depois de todo esse estudo, de todo esse percurso, o que eu passei a pensar do Saci era muito mais Macunaíma, sabe? Então, eu comecei a mirar em Macunaíma e tentar buscar aproximações de Macunaíma com o Saci. Eu vou arriscar alguns comentários nessa busca, porque eu começo a perceber o seguinte: tanto Mário de Andrade, eu conheço muito pouco dos dois, tá? Eu estou chegando agora nesse estudo. Mas tanto Mário de Andrade quanto Monteiro Lobato tinham uma questão de buscar um simbólico, uma representação da brasilidade brasileira. Diz o Snick que o Mário de Andrade buscava uma entidade e que Monteiro Lobato buscava uma identidade. Aí eu já estou concluindo. Monteiro Lobato buscava uma identidade. E isso faz uma diferença imensa, né? À medida que eu fui... eu tenho muito a estudar ainda também, mas à medida que eu fui entrando um pouco mais na obra de Macunaíma e reconhecendo, buscando essas aproximações com o Saci, eu começo a perceber que Mário de Andrade traz o Saci, mas não o Saci na forma do Saci. Ele traz o Saci na linguagem, nas descrições. Por exemplo, Macunaíma brinca. Quem brinca é o Saci, né? E ele começa a fazer uma série de jogos, por exemplo, assim, ele começa a trazer alguns elementos que são do repertório. Por exemplo, o Saci ele tem uma certa objetividade nas definições dele. O Saci ele tem. Eu cheguei numa síntese. Passa, depois, se for preciso, a gente volta. Eu cheguei numa síntese da imagem que eu comecei a buscar o seguinte, né? Eu comecei a buscar assim, o que é o Saci? O que eu consigo tirar dele para que eu consiga usar isso como um processo de, vamos chamar, como diz a Bárbara, redemunhar, né? Para que a gente possa redemunhar, ressignificar e trazer e superpor, fazer uma superposição de sentidos para que a gente possa encontrar esse símbolo que é um símbolo explicativo e representativo do brasileiro. É assim que ele é considerado. Então, eu comecei a falar assim, o que nós temos? Nós temos um gorro vermelho, um pé só e um cachimbo, né? E, à medida que você vai buscando que os elementos são esses, e que sentidos estão impregnados em cada um desses elementos, a gente consegue ampliar o Saci, pôr esse Saci para circular. Que toda a minha intenção com esse trabalho foi encontrar, a princípio, né, foi encontrar um modo de mediar processos do imaginário. Né? É um modo de mediar com as pessoas, porque é o seguinte, as coisas só existem depois que elas são imaginadas. Agora, como é que eu vou contribuir para que as pessoas consigam imaginar para além do que elas estão vendo? Sendo que são elas que realizam o que existe. Né? Eu hoje, pensando sobre aqui, quer dizer, o que eu vou falar nessa mesa? Né? Como é que eu vou chegar lá? Me ocorreu, eu estava até comentando com o Paulinho, me ocorreu uma coisa muito interessante. Eu comecei a pensar e pensei assim, nossa, tem no mínimo 3 anos que eu só penso em Saci. Eu fiquei obcecada com Saci, eu só falava de Saci. Os meus amigos não me suportavam mais falando de Saci, pesquisando Saci, escrevendo sobre Saci, desenhando Saci. E o seguinte, de tanto redemunhar nessa ideia, com esse trabalho, procurando Saci, nós fomos parar na Praça da Liberdade, no Espaço do Conhecimento, na Livraria da Rua, e na Academia Mineira de Letras.
né? Isso foi de redemoinhar uma mesma ideia, né? Com essa mesa que nós montamos aqui, né? Então, assim, é possível a gente, nesse ponto de incerteza, nesse ponto assim de pegar alguma coisa que não existe, que ninguém acredita nela, ninguém sabe do que você está falando, né? Mas você vai redemoinhando, porque a hora que você acredita e você começa a dar uma materialidade para aquilo, e as coisas passam a existir. E isso, para mim, em termos de processos de educação, é o verdadeiro processo de humanização. É onde a gente pode contribuir para que essas pessoas que, como eu vi em vários lugares onde eu fui, que não conseguem sair, deslocar a imaginação, não conseguem perceber para além daquele lugar onde elas estão inseridas, é só imaginando que é possível sair de lá. E, com a imaginação, você consegue saltar, né? Então, eu tinha um monte de coisa que eu podia colocar, mas eu acho que a gente está com uma mesa tão maravilhosa que eu também quero ouvir um pouco delas, e a gente vai trocando, né? Tem um outro slide? Eu acho que tem. Não, pode faltar. É porque eu trago algumas palavras, mas eu vou falar. Tem umas coisas que no Saci, para mim, são fortes. Assim. O Saci, ele metamorfoseia, né? Ele tem um pé só, um gorro vermelho e um cachimbo. Ele metamorfoseia, ele transforma e transforma-se, ele fica invisível, ele faz traquinagem, né? Ele é uma figura ambígua. A hora que ele tem um assovio estranho. A hora que você acha que ele está ali, ele está lá. A hora que você acha que ele está lá, ele está cá, né? Então, assim, e à medida que você vai vendo as versões das histórias do Saci, ele traz uma questão que é muito interessante, porque assim, ele lida com medo das várias épocas onde a história vai sendo forjada, né? E à medida que o Saci, nós chegamos nesse ponto, e a minha questão ficou um pouco assim, acho que o Monteiro Lobato encapsulou o Saci numa imagem. E nós precisamos desconstruir essa imagem para ser possível novas construções. À medida que a gente conseguir, a partir desses atributos, desses elementos mínimos do Saci, compreender que o Saci é essa criatura possível de movimento, de metamorfosear, de transformar e transformar sua própria história. Com esse repertório que eu quero lançar para a mesa e ver como é que vocês podem contribuir comigo para que a gente ponha o Saci para circular, sabe? Como é que a gente pode fazer para pôr esse Saci para andar? É você? Bom, a gente pensa assim, como o Saci quica de cá para lá, de lá para cá, o tempo todo, você fala que ele fala que não é, né? E é o seguinte, eu vou pela cor. O vermelho, complementado vermelho é o verde, Neida. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês, e obrigada pelo convite também. Ela deixou a gente muito ocupada, né, de pesquisar o Saci. Eu fiquei aí lendo milhões de coisas. Esqueci os apontamentos em casa. Isso é coisa de... mas é próprio, né, do Saci. Mas eu gostaria de iniciar dizendo que eu trabalho, né, trabalhei com o Macunaíma na minha tese de doutorado, e que já tem 30 anos, vocês estão vendo que a gente esquece também muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, todas as vezes que eu vou falar sobre o Macunaíma, eu já falei aqui na academia há pouco tempo, cada vez que você fala, cada vez que você vai discutir, você sente que você não conhece, não sabe quem que é o Macunaíma, né? Porque ele é um ser que eu acho que, quando você estava falando, eu fiquei realmente relacionando, ele é uma personagem, né, mítica, que justamente é muito ambígua, ela é heterodoxa,
ela é impossível de você classificá-la, né? O Macunaíma é isso, né? Como você também está tentando, né, desmitificar essa ideia da fixidez da personagem, né? E do mito do Saci. Então, todas as vezes que eu vou mexer com ele, que eu vou trabalhar com ele, eu sinto assim uma dificuldade muito grande, não é? Por quê? Porque ele tem, né, todas essas características, que é de ser mentiroso, de ser transformador, né, de ter nascido só da mãe, né, ele não teve pai, pelo menos no mito que foi colhido pelo Mar de Andrade, do alemão, né, do Cor Greenberg, de ele ter nascido índio e depois, com a água sagrada, né, do Pezão do Sumé, ele se transforma em branco, né? Então, nós temos aí na Macunaíma as 3 raças que entram em conflito. Quer dizer, logo de início, a gente percebe que o Macunaíma, que o Mário de Andrade não quis fazer um símbolo da cultura brasileira. Macunaíma é essa mistura. Ele é índio, virou branco, né? Então, da mesma forma que o Saci é preto, né? Você não pode caracterizá-lo também como símbolo da cultura brasileira. Eu acho que o que você falou aí está totalmente de acordo com o que você está querendo fazer, que é justamente relacionar com o Macunaíma, né? O Macunaíma, né, no estudo que eu fiz, eu relacionei também, está lá no livro, com o jabuti. O jabuti é muito esperto, né, mas é um animal que é fraco, que é lento, né, ele anda lentamente, mas ele é esperto, ele é sagaz. Relacionei com o papagaio, né, com o aruaí, que vai surgir principalmente no final do livro, né, quando ele vai começar a contar as histórias da vida dele, né, das façanhas todas, ele conta, ainda aumenta, né? E principalmente por quê? Porque ele é uma personagem que repete o que o outro diz. O tempo todo, a personagem Macunaíma, ela é uma personagem de papel, ela é uma personagem de segunda mão, né? Por que ele é uma personagem de segunda mão? Porque o Mário de Andrade retomou, né, e pegou todos os mitos, todos que eu digo, não todos, mas a maioria dos mitos brasileiros, das lendas populares, dos mitos estrangeiros, dos ditados populares, das frases feitas. E o que ele quis mostrar? Ele quis mostrar que o Macunaíma não é nada disso, ele é tudo ao mesmo tempo. Se ele é tudo ao mesmo tempo, ele não pode ser caracterizado como, por exemplo, pertencendo e sendo o Saci. Não é? Pelo que você disse aí, a gente percebe, é isso mesmo. Quer dizer, ele é o jabuti, né? O jabuti, por quê? Por causa do seu clã, que era o clã do jabuti, né? Quando ele vai embora, volta para a sua terra e escreve, e é mutilado pelas piranhas, né? E ele escreve na terra: não vim no mundo para ser pedra, né? Em cima de uma pedra que já tinha sido jabuti no tempo anteriormente, né? Quer dizer, então você tem aí toda uma relação com um clã, né, indígena. O papagaio é o último que fica para contar a história, né? E quando o narrador chega no Araraquara, né, para justamente retomar a história, recontar a história, ele já vai contar uma história de segunda mão também, que é a história do papagaio. O papagaio ouviu do Macunaíma, o Macunaíma ouviu isso de todas as lendas, de todas as histórias, de todos os mitos que o Mário de Andrade pôde compilar, né? E ele vai recontar isso. Então, o que é mais interessante isso, quando a gente percebe qual seria a relação, a diferença entre o mito, os mitos, as lendas e tudo, e a obra literária, né? É porque justamente isso, quer dizer, se ele fosse apenas um folclorista, né, se ele quisesse contar a história do jabuti, a história do Macunaíma, a história dos seus irmãos, a história de todas as façanhas do Macunaíma, ele seria apenas um contador de histórias, um folclorista, vamos dizer assim. Seria um dicionário de folclore, vamos dizer. Mas não, ele vai justamente transformar todo esse conhecimento em obra de arte.
E a obra de arte é o quê? Né? A literatura é o quê? Ela vem justamente para desconstruir tudo aquilo que é fixo, tudo aquilo que que seria do senso comum, né? De você afirmar isso ou aquilo e pronto. O Brasil é o resultado da cultura indígena, da cultura negra, da cultura branca. Ele não quis assumir nenhum papel, né? Eu não quero pensar, embora vocês vejam que o livro é de 28, e é um livro que é importante. Ela mostrou ali também o Arapuru, né, da Tarsila, que é justamente a questão da antropofagia. Quer dizer, ele é um momento do modernismo brasileiro, que é a segunda fase, em que eles estão realmente tentando, né, instaurar uma noção de cultura brasileira. Só que, ao contrário de outros, né, que são seus contemporâneos, ele não quer se fixar numa identidade, né, como você falou, não é uma identidade brasileira fixa. Nada é fixo no Macunaíma, né? E essa ausência, né, de um ponto fixo, de uma verdade, né, é possível porque por parte dos seus leitores, por parte principalmente dos seus leitores mais avisados, porque podem muito bem dizer: o brasileiro é um malandro, né? O brasileiro, a partir de Macunaíma, ele é retratado aí como um preguiçoso, né? Como recentemente, né, um político aí, um militar falou, né, que o brasileiro é um preguiçoso, é um malandro, né? Como ainda citou Macunaíma. Quer dizer, você pode encaixá-lo, né, dentro de todos os tipos de discurso: o discurso político, o discurso literário, o discurso psicanalítico, né, o discurso da sociologia e por aí vai. Então, você não pode fixá-lo, né? Você não pode determinar que ele é isso, né? Agora, uma das relações que eu vejo, né, na relação com o Saci, e é interessante porque eu nunca tinha pensado de relacionar o Macunaíma com o Saci, né? E só agora que você me mexeu comigo, né, eu tive que ficar pesquisando. Vocês estão vendo que o livro e o tema foi um tema interessante, né? Quer dizer, eu que me sinto, né, sentindo especialista em Macunaíma, nunca tinha pensado em relacioná-lo com o Saci, né? A única passagem, isso eu vou deixar uma questão no final, a única passagem, né, que o Mário de Andrade cita o Saci, né, é no final, é quando ele é tragado, né, ele é comido pelas piranhas, né? Ele está lá, né, com fome, completamente, o sol vem e ilude ele todo, então ele fica com toda uma preocupação e toda uma ânsia sexual, então ele vai, né, achando que era a Yara, né, que estava lá no Rio, chamando ele, aquela sedução, e ele vai, coitado, né, e é tragado, né, pela Yara, e a Yara não, a piranha, né, mas é toda uma alucinação. Ele já estava, coitado, doente, já estava, né, muito desfalcado de tudo. Então, tudo dele, né, ele corta tudo, tira tudo dele, né, inclusive a perna, né? Então, ele fica com uma perna só, né, nesse momento. E, então, é interessante eu ler um pedacinho aqui, para vocês verem como que essa relação, né, tudo nele, né, até o Tembetá, né, a pedra mágica, que ele ficou buscando e perdeu, e depois achou, tudo foi embora tudo, né, o casal de galinhas Legorne, né, que ele levou quando ele voltou de São Paulo para Araraquara, né, o relógio Patek Philippe, né, todos as coisas da civilização, né, os emblemas da civilização, da modernização, né? Então, ele depois que ele teve todo esse problema, né, o Mário de Andrade vai dizer: Macunaíma campeava, achou os 2 brincos, achou os dedões, achou as orelhas, os muquiris, o nariz,
todos esses tesouros e prendeu todos os lugares deles com sapé e cola de peixe. Porém, a perna e a Moiraquitã não achou, não. Tinham sido engolidos pelo monstro urural, que não morre com timbó nem pau. Vocês estão vendo que ele usa as expressões populares, né? Que isso desfaz toda a tragédia no final do Macunaíma, né? O sangue coalhara, negro, cobrindo a praia e o lagoão, e era de noite. Porque é interessante, porque você está falando aí nessa questão da transformação, todos os mitos do Macunaíma aqui, as transformações, as metamorfoses que ele propicia, essas metamorfoses fazem parte de toda a criação do mundo, né, dos mitos etiológicos, né? Por exemplo, ele vai, uma hora diz que ele vai inventar o jogo do bicho, porque ele está em cima de uma árvore e começa a julgar, né? Julgar os bichos, os bichos para o chão e os seus vão pegando. Então, ele fala, e assim foi que nasceu, né, o jogo do bicho. Bom, tudo nele, ele tem essa função de ser o demiurgo, né, de criar o mundo, etc. Né? Então, ele fica pulando, né, e gritando, lembrança, lembrança da minha marvada, não vejo nem ela, nem você, nem nada. E pulava mais. Quer dizer, o final dele, vocês estão vendo que é ele pulando, né? Ele está com uma perna só. Né? As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis dele sobre as florzinhas brancas do campo. As florzinhas tingiram de azul e foram os miosotes. Está vendo? Ele vai caminhando aí. O herói não podia mais, parou, cruzou os braços, num desespero tão heróico, que tudo se alargou no espaço para conter o silêncio daquele penar. Só um mosquitinho, raquitininho, infernizava ainda mais a disgra do herói, zumbido fininho. Vim de Minas, vim de Minas. Até o mosquitinho, né? Então, ele desistiu, né? Falou que Minas pode ser Minas Gerais? Eu vim de Minas. É uma música, né? Uma cantiga que ele pega tudo, né? Só para completar isso, as versões atuais do Saci diz que essa versão que a gente conhece, ela foi forjada em Minas Gerais e Norte de São Paulo. Ah, é? É. Ah, então, quem sabe? Ela está querendo encaixar o Saci aqui, vocês estão vendo, né? Claro. Então, ele decide ir para o céu, né? E ser o brilho bonito, mas inútil, porém, de mais uma constelação. Não fazia mal que fosse brilho inútil, pelo menos era o mesmo que todos esses parentes, de todos os pais dos vivos da sua terra, mães, pais, manos, cunhãs, etc. Então, ele plantou uma semente de cipó mata-matá, filho da luna, e, enquanto o cipó crescia, agarrou numa ilha, num Itá pontudo, e escreveu na laje que já fora jabuti, num tempo muito de dantes. Não vim no mundo para ser pedra. E aí ele vai, né? Ele chega, vai subindo, sobe no pé, né? E aí, ele lá chegando, ele bateu na maloca de Capei. Capei é o nome, né, indígena para lua. A lua desceu no terreiro e perguntou, o que você quer, Saci? A benção, minha madrinha, me dá pão com farinha? Quer dizer, é uma frase feita também, né? Todas as frases dele são frases tiradas do cancioneiro, do folclore. Então, Capei reparou que não era o Saci, não. Era Macunaíma, o herói. Mas não quis dar pensão para ele, se lembrando do fedor antigo do herói. Macunaíma enfezou, deu uma porção de munhecaços na cara da lua, por isso que ela tem aquelas manchas escuras na cara. Está vendo? É o demiurgo aí, né? Então, Macunaíma foi bater na casa do Kayunacog, a estrela da manhã. Kayunacog apareceu na janelinha para ver quem era, e, confundida pelo negrume da noite e a capenguice do herói, ela perguntou, o que você quer, Saci? Quer dizer, ele está o tempo todo sendo nominado Saci. Mas logo pôs reparo que era Macunaíma, o herói, e nem esperou resposta, se lembrando que ele cheirava muito fedido. Vá tomar banho, falou, fechando a janelinha. Macunaíma tornou a enfezar e gritou, vem para a rua, Cafajeste. Então, Macunaíma foi bater na casa do Pauipódoli,
que é o pai do Mutum. Ele gostava muito dele, porque Macunaíma o defendera daquele mulato, da maior mulataria, na festa do Cruzeiro. Aí o Paulo Hipódromo vai dizer para ele: "Ah, herói, tarde piaste. Era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de jabuti, raça primeira de todas. No princípio, era só o jabuti grande que existia na vida. Foi ele que, no silêncio da noite, tirou da barriga um indivíduo e sua cunhã. Estes foram os primeiros fulanos vivos e os primeiros gentes da nossa tribo. Depois que os outros vieram, chegaste tarde, herói. Já somos em 12, e com você a gente ficava 13 na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso." Então o Macunaíma responde: "Que pena, sinhá Helena", que o herói reclamou. Então Pauípode teve dó de Macunaíma. Fez uma feitiçaria, agarrou 3 pauzinhos, jogou para o alto, fez uma encruzilhada e virou Macunaíma com todo o estanderete dele, galo, galinha, gaiola, revólver, relógio, numa constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. Dizem que um professor, naturalmente alemão, andou falando aí por causa da perna só da Ursa Maior, que ela é o Saci. Não é, não. Saci ainda para nesse mundo espalhando fogueira e trançando crina de bagual. A Ursa Maior é Macunaíma. É mesmo o herói capenga que, de tanto penar na terra, sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no vasto campo do céu. Bom, aí eu fiquei com essa pergunta, e principalmente depois que eu vi o que ela falou. Por que o Saci vai aparecer no final do livro, né? Se não me engano, ele não aparece em outros lugares. Por que aqui eles vão dizer, né, os que vão recebê-lo no céu, que ele não é o Saci, né, que ele é Macunaíma? E quando você fez a relação, né, com Monteiro Lobato, eu acho que teve aqui, depois que você falou, que eu tive essa ideia, de que realmente ele não queria se ligar ao Monteiro Lobato, porque eles tiveram todo, né, o modernismo teve uma briga muito grande com Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato, por causa, né, do artigo que ele escreveu, né, falando mal da obra da Anita Malfatti, né? Embora o Monteiro Lobato tenha publicado, né, também livros do Mário de Andrade, que ele tinha uma editora, e do Oswald de Andrade, né? Mas o que ele quis mostrar aqui? Em primeiro lugar, é uma saída utópica, né? Uma saída de você se transformar numa constelação. Você não quer ficar no chão, né? Você não quer ser pedra, já que você não tem nenhum sentido, né, de liderança ou de empreendimento, então eu quero ir embora, eu vou para o céu, né, eu vou virar a constelação que vai brilhar, né, no céu, guiando, né, os humanos. Mas eu acho que é, mais uma vez, aquilo que eu disse no início, quer dizer, o Mário de Andrade não é só que quisesse ir contra o Monteiro Lobato, mas ele também não quer que o Macunaíma seja ligado só ao Saci. Mas ele é o Saci também, né? Ele é o Saci, como ele é o papagaio, como ele é o jabuti, como ele é um resumo de todas as lendas que ele colheu, né? Mas ele não quer que a identidade brasileira fosse fixada num elemento só. Eu acho que é isso que é o recado. Obrigada, viu? Patrícia, pode ser você? Chamou, né? O Saci chamou. O Saci chamou, então tem que falar. Então, eu acho que eu vou pegar para falar de quê. Você quer ficar um outro lado? Passa.
assim como uma alegria saltitante, uma alegria de Saci de estar aqui, participando e me atrevendo a Obrigada. Então, de participar dessa mesa com muita honra e do lado dos colegas. E eu estou aqui totalmente de fora, né? Vou falar do primeiro lugar que eu venho, né? Minha formação é física inicialmente, depois fui para a filosofia, trabalho com filosofia da física, com filosofia da ciência. E, a princípio, Saci e ciência são duas coisas assim muito antagônicas, né? E, então, o que eu vou querer, na verdade, a partir dessa provocação da Marlete, é mostrar um pouco assim o Saci dentro da ciência, né? Como que o Saci aparece na ciência, particularmente nessa ciência que eu estudo mais, que é a física quântica, né? A filosofia da física quântica, e como que a gente pode até... Depois, assim que eu comecei a entrar nesse universo do Saci, eu me atrevo a dizer que a física quântica é a física do Saci. Então, eu quero, na verdade, mostrar essa ideia para vocês, né? Qual que é a relação do Saci com a ciência, né? Pelo menos com um tipo de ciência que eu acho que é uma ciência mais interessante, ou pelo menos uma abordagem, ou uma visão sobre a ciência que eu acho que é essa... que faz um pouco avançar, né, o imaginário, faz avançar o conhecimento justamente por essa aliança com a arte, né, essa aliança com a ficção. Então, é sobre esse ponto de vista, relação entre arte, ciência e realidade e ficção, que eu vou falar um pouquinho. Então, nas aproximações que eu consigo fazer do Saci com a mecânica quântica. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo operar isso aqui. De um lado? É isso. Então, é só retomando algumas coisas que eu, né, fui descobrindo assim do imaginário do Saci, que, na verdade, eu consigo realmente fazer conexões muito fortes com, pelo menos, o meu objeto de estudo, né? Quer dizer, o Saci é algo que está ligado, então, com a imaginação, né? E, a princípio, a gente tende a achar que física é algo ligado ao concreto, né? A arte está ligada à imaginação, e a física não tem nada a ver, de certa maneira, com a imaginação, porque os objetos da física são os objetos da realidade, né? Que a gente observa, mede, opera, né? Por outro lado, o Saci está ligado com, né, com o mito, com a ficção, né? Ninguém fala assim, você acredita no Saci? Eu acredito, mas você já viu o Saci? Ah, não vi, eu não vi ainda não. Mas eu já senti o Saci já passou por aqui, né? É algo da ordem do mito, né? Quem viu o Saci? E eu quero mostrar que o Saci, o elétron quântico, é mais ou menos a mesma coisa. A gente vê essa mesa, vê o copo, mas a gente não vê as entidades propriamente que a gente lida, né, que a ciência lida, né, o átomo, o elétron, esse tipo de coisa, são, na verdade, ficções que são criadas, né? Ninguém nunca viu. Alguém já viu um elétron por aí? Nem os físicos viram um elétron. E essa ideia de que a física também tem muito de encanto e de mistério, né? Isso está na raiz até da própria ciência, que, por sua vez, tem sua raiz na filosofia, e o espanto e a admiração é o motor, né? É a base do conhecimento. Se a gente não se espanta com o mistério, não tem por que procurar, né? Essa ideia é muito legal também, que o Saci é a encarnação da liberdade, né? Ninguém consegue prender o Saci. Quer pegar o Saci, mas o Saci está aqui, de repente ele está lá, muda para o outro lado, tenta engarrafar o Saci, mas não consegue. E, na verdade, essa ideia da liberdade também está muito presente nesse tipo de ciência, que, na verdade, rompe com uma ciência clássica, mais ou menos, que nós estamos... que estamos mais acostumados, né, com mais referências, né? E a física quântica ainda ela parece ser uma coisa ainda muito mais da academia do que propriamente do estudo da escola, né, da proximidade aí com o saber comum, e às vezes ela está muito próxima desse saber mítico popular, né? E
E isso que a gente tem muito na física quântica, isso para mim também é muito familiar, é essa ideia que ser saci é assumir múltiplas formas, né? Não existe uma forma do saci. O saci se apresenta como esse cachimbo de gorro, um pé só, mas, de repente, você identifica ele no redemoinho, né? O saci também é um redemoinho, também você escuta o uivo dele, não enxerga o saci. Então, são múltiplas e variadas formas que o saci se apresenta. E essa ideia da alegria e da traquinagem, né? Que, ao mesmo tempo que o saci é identificado, né, com o redemoinho ou com algo diabólico, ao mesmo tempo, algo que dá medo, ele é da ordem da traquinagem, da malandragem, da meninice, né? O saci é o melhor companheiro das crianças, né? Então, se as crianças estão brincando, pode deixar que o saci toma conta. Então, ele não é, ele é o diabo, mas ele está com a criança. Então, ele é um ser tão multifórmico, né? Ele adquire tantas formas distintas. E é isso que eu quero mostrar um pouco, como que essas ideias, esse imaginário do saci, aparece no imaginário da ciência. Então, aqui é essa aqui, né? Isso aqui a gente vê o saci desse jeito, né? Uma foto do saci, né? Então, o redemoinho, né? Dizem que o saci ele se transforma no redemoinho. E isso, na verdade, né? A gente tomando essa foto real, né? Eu fico pensando assim nas múltiplas realidades que se sobrepõem, superpõem, né, numa única imagem, né? Então, aqui a imagem, eu vejo uma árvore, eu vejo a terra, a planta, vejo o redemoinho, e, com isso, eu atribuo sentido e significado a essas coisas, né? Então, por um lado, o imaginário popular atribui significado a esse redemoinho, como a física também atribui significado ao redemoinho, né? Então, vou falar de que maneira que a física atribui significado, para depois a gente tirar algumas consequências disso, né? Então, primeiro, vou pegar o rosa aqui, que me lembrou, né, o diabo na rua, no meio do redemoinho, né, essa coisa. Depois vocês vão ver uma citação do Schrödinger, da mecânica quântica, do gato de Schrödinger como diabólico, um dispositivo diabólico. E a questão do Guimarães, né, que é sobre o que é o real e como que o demônio e o diabo era uma questão filosófica muito presente, né? E essa é uma questão fundamental aí do paradoxo do gato de Schrödinger, que a gente vai ver na mecânica quântica, né? O diabo existe e não existe. Não é existe ou não existe. O diabo existe e não existe, né? Que é o paradoxo, realmente, do gato de Schrödinger, né? Do ser e não ser simultâneos, né? O diabo existe e também não existe, né? Então, eu vou brincar um pouco com essas ideias, né? Nessa aparente dicotomia entre ciência e ficção, né? Ciência de um lado, mito de outro, né? Ciência como saber verdadeiro, né? Aquilo, né? A ordem da verdade não é a ordem do mito, né? Isso é o que nos consolida assim como propriamente seres de ciência, né? Na medida em que nós nos desvencilhamos e nos opomos ao mito, né? E eu vou mostrar que talvez essa distinção entre ciência e ficção não é tão rígida assim. Muitas vezes a ciência ela evolui porque ela, na verdade, ela constrói ficções, né? Então, aqui é só esse ensinamento básico, né? Pilar da filosofia, pilar do pensamento racional, da própria ciência, que é o do Aristóteles no início da metafísica, pois, com efeito, pela admiração que os homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar, sendo primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias e progredindo em seguida, pouco a pouco, até resolverem problemas maiores, por exemplo, as mudanças da Lua, as do Sol, as dos astros e a gênese do universo, ou seja, questões propriamente científicas. Ora, quem duvida e se admira, reconhece que não sabe. Por isso, também quem ama os mitos é, de certa maneira, filósofo, porque o mito é constituído de um conjunto de coisas admiráveis. Então, essa ideia do espanto e da admiração e do mito que está na mesma matriz. Oi?
E outra ideia do Saci, que o Saci é a própria dúvida, né? É uma outra imagem do Saci, é essa do não saber também, né? Então, aqui é só para falar o seguinte, assim, a ciência tem a ver com isso, né? Com essa natureza, assim, eu quero explicar essa natureza que está aqui, né? Mas, se explicar fosse apenas descrever, né? Falar, olha, aqui, né, tem alguns elementos, eu consigo identificar terra, montanha, pedra, ar, nuvem, consigo classificar isso, de alguma maneira, agrupando isso em conceitos mais gerais, e o conhecimento aparece desse jeito, né? Porém, se a ciência fosse apenas descrever o que a gente observa, né, não haveria ciência, porque todo mundo ia observar a mesma coisa. A gente ia observar as coisas, o máximo que aconteceria se você mudar, seria problemas assim, terminológicos. Você daria um nome para uma coisa que eu daria de outra maneira, mas a gente estaria vendo a mesma coisa, né? O problema é que a ciência não é apenas isso, é isso também, né? Exige de nós uma ampla capacidade de observação, mas não é só observação, né? Então, um dos primeiros assim, cientistas que começa essa história, né, dessa história que vai desembocar na física quântica, é essa ideia que começou com dois gregos, Leucipo e Demócrito, né? E o Demócrito vai dizer o seguinte, né, para a gente, né, a ideia, né, o que a filosofia quer e a ciência é explicar o que é o real, o que é a realidade. E o Demócrito vai dizer, olha, por convenção, doce, por convenção, amargo, por convenção, quente, por convenção, frio, por convenção, cor. Mas, na realidade, átomos e vazio. Quer dizer, a ideia do que é real parece ser nada do que a gente experimenta e observa, porque o que a gente experimenta e observa é tudo convenção, né? O amargo, o sabor, a cor, é tudo convenção. Faz tudo da parte do nosso modo como nós relacionamos com o mundo, desse nosso aparato sensitivo que nós relacionamos com o mundo. Mas o que é real de verdade não é nem isso aqui, né? O real é átomo e vazio. Átomo e vazio é o real, quer dizer, o que eu estou chamando de realidade não é isso aqui, né? É o átomo e o vazio. E essa ideia do Demócrito, né, levou, então, a gente está aí, né, procurando o Saci, né, procurando o que é, cadê, né, cadê o que é de verdade? Ele é e não é. Ele é, está onde? Está onde essa realidade, né? E aí Platão ele vai, por exemplo, associar essa realidade a várias figuras geométricas, né? Então, aqui, por exemplo, o fogo está ligado a essa figura geométrica, o ar está ligado a essa figura geométrica, a terra, a água e aqui a quintessência, né? Então, sempre relacionando de que, na verdade, o que parece ser não é aquilo que aparece. O que é de verdade está para além das aparências. Então, Platão ele tenta encontrar uma essência daquilo que é, por trás do que é, através dessas formas, né? Mas eu quero mostrar como que se dá um salto aqui, né, das traquinagens, então, do Saci na física quântica, né? Aí tem uma longa história que vai de Platão até a gente chegar aqui, mas como não temos como... na verdade, tempo de reconstruir essa história, né, eu quero mostrar justamente como que o Saci aparece, como que ele subverte um pouco esse ideal platônico, esse ideal de Demócrito, em relação a esse real fixo, esse real essencial que existiria por trás das aparências, né? Aí o Saci vai entrar e bagunçar demais com Platão, vai brincar demais com Platão, vai brincar com Demócrito, vai falar, olha, não tem como capturar isso mais, né? Então, eu vou falar um pouco das traquinagens do Saci. Se vocês estiverem cansados, eu falo só de uma traquinagem. Eu ia apresentar 3 traquinagens aqui, mas, Malete, você me controla meu tempo. Temos tempo? Bom, Temos. primeiro... Oi? Tivemos tempos. Vou falar só, então, talvez... Tá.
Então, a primeira traquinagem vem da ideia de física quântica, né? A ideia do quântico é uma ideia do Sacy, né? O quântico é o que se contrapõe ao contínuo, né? Então, o quântico tem a ver com isso, né? O Sacy está aqui, né? Para eu sair daquele lugar que estava para vir aqui, para este lugar, eu tive que passar por uma série contínua de estados sucessivos, né? Eu não consigo estar lá e aparecer aqui assim instantaneamente, né? E o Sacy consegue, né? O Sacy está aqui e está lá, como átomo, modelo atômico. Isso aqui, olha, eu dei esse nome hoje, achei genial. É o modelo de Sacy de Bohr. Eu já usei o seu Y. Não existe. Gente, isso aqui não existe em ciência e nem física. Eu estou nomeando pela primeira vez. É o modelo atômico de Bohr que eu estou nomeando como modelo de Sacy. Sacy por quê, né? Olha o que acontece, né? Numa maneira clássica da gente conceber o movimento, né, que é um modelo baseado, por exemplo, no movimento celeste dos astros, né, o Sol no centro e os planetas girando em torno, vamos supor, se o planeta passar daqui para essa órbita aqui, é de pensar que ele vai passar por todos esses estágios intermediários de maneira contínua, né? Mas o átomo, como o Sacy, ele vem daqui e pula para cá. É a hipótese quântica, é uma das maneiras de apresentar a hipótese quântica, né, início do século XIX, é essa ideia de que a energia é quantizada, né, totalmente diferente da física clássica, né. Então, isso aqui, o átomo e o Sacy, eles estão assim, na mesma sintonia, né. Então, essa é a ideia da quântica e a ideia do Sacy que a gente consegue identificar. Mas as traquinagens que eu queria falar são essas três aqui, né? A ideia da dualidade, onda-partícula, o paradoxo, chamado paradoxo EPR, e o paradoxo do gato. Se eu conseguir falar uma só, já está legal. Assim, a gente já consegue captar a essência do Sacy aqui na mecânica quântica. Eu vou gastar mais tempo aqui com a primeira ideia, que é a ideia da dualidade, que envolve esse fracasso da ideia de localidade, né? Que é algo que acontece aqui, né? Ele é local, ou seja, essa informação que eu estou tendo aqui, vocês conseguem ter agora, mas para ela chegar, por exemplo, no Japão, né, ela não chega instantaneamente no Japão, né? Então, de acordo com, pelo menos com os nossos entendimentos físicos, é de se esperar que qualquer informação tenha um tempo de propagação. E aqui a física vai reverter, bagunçar essa ideia de localidade e essa ideia de realismo. Mas não é o realismo aqui que a física está lidando disso aqui, ó. Isso aqui a física não está questionando, esse realismo dessa mesa, do copo, da cadeira, de nós aqui, né? É o realismo em relação a esses construtos teóricos que a ciência constrói, no sentido de dar significado a isso, né? Por que essa mesa é impenetrável? Por que eu não consigo penetrar aqui na mesa e consigo, por exemplo, penetrar no ar, né? Porque, na verdade, eu tenho que criar um modelo para isso, né? Isso aqui é composto de átomos, que estão aqui, os átomos estão mais arranjados em estruturas, aqui que vai dar, de certa maneira, a configuração fenomênica desse objeto, que é diferente do objeto do ar. Então, eu crio um modelo atômico para isso, achando que isso é o real, fundamental, né? E aí o Sacy vai aparecer, né? O Sacy aparece desse jeito, né? Só para vocês não ficarem muito aí frustrados, né? Isso aqui é uma frase do Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, que fala que aqueles que não ficam chocados quando entram pela primeira vez em contato com a teoria quântica não podem, de forma alguma, tê-la compreendido. Então, a física quântica também é a ciência do espanto, né? E aí... Eu assovi do Sacy, não? Primeiro, a dualidade, a onda-partícula, né? Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, só no século XVIII, século XVII, né? Hein? Século XVII, só para mostrar o que era a ideia que se tinha da luz, né, para depois a gente mostrar como que isso vai ser embaraçado no século XX, né? Então, na verdade, no século XVII tinha um embate muito grande entre dois gigantes, esse aqui é o maior de todos, Isaac Newton, e o Huygens, que era um físico
holandês. E aqui eles achavam assim, eles queriam entender a natureza da luz, né? Que a luz aparece, é importante, vital, todo mundo sabe, mas o que é a luz? Então, haviam duas ideias muito conflitantes, uma ideia de que a luz é constituída de átomos, de partículas, ou defendida pelo Newton, e a ideia contrária, pelo Huygens, que a luz era uma onda, né? A luz sendo partícula ou a luz sendo onda, a gente vai ter que explicar algumas propriedades fenomênicas da luz. Então, a luz, por exemplo, tem essa capacidade, primeira, de refletir no espelho, numa superfície. Então, se eu tomo um modelo, se a luz for, por exemplo, partículas têm essa capacidade aqui, ó, de reflexão, né, que segue determinadas leis geométricas físicas, né? Porém, se a luz for onda, a onda também tem a mesma propriedade da reflexão que as partículas têm. Então, dizer que é onda ou partícula, os dois modelos, que são totalmente conflitantes e antagônicos, não resolvem, para mim, a explicação dessa propriedade, porque, na verdade, os dois explicam a mesma propriedade fenomênica. Outra propriedade fenomênica é a refração, ou seja, a capacidade da luz alterar a velocidade quando ela muda de meio, né? E aí, quando ela muda de meio, ela muda a direção de propagação. Então, se for partícula, isso acontece com partículas, as partículas refratam, e aqui a onda também refrata. Então, nenhuma das experiências são capazes de decidir qual modelo é o real. Também a propriedade da difração, que é essa propriedade da luz encontrar um obstáculo e contornar o obstáculo, né? A única coisa que diferenciaria fenomenicamente o modelo ondulatório de um modelo corpuscular é esse fenômeno aqui, que é chamado de fenômeno da interferência, né? É a capacidade de uma onda interferir com outra e produzir determinadas figuras, como essa aqui, que a gente chama de padrão de interferência. Então, como a onda é constituída de crista e de vale, se um vale de uma onda encontra com um vale de uma onda, ela forma uma superonda e aí superpõe ao fenômeno da interferência. Partículas não interferem nesse sentido. Uma partícula encontrar com outra e as duas desaparecerem, aniquilarem ou somarem, isso aí não acontece no fenômeno da interferência. Então, se isso aqui, olha, é um fenômeno tipicamente ondulatório. Então, se eu conseguir fazer uma experiência de interferência, que a luz interfere, eu sou capaz de dizer, então, com certeza, que a luz é uma onda. E isso foi feito no século XIX, né, 1800, experiência de interferência com a luz, né? A luz passando nesse experimento aqui. Então, na verdade, ela, ao passar por um orifício aqui, ela difrata, e aí você tem duas frentes de onda aqui, essa interfere com essa, e, no final, vão formando essas franjas, chamadas franjas de interferência. E que, na verdade, é essa imagem que a gente consegue capturar aqui numa tela, né? Isso aqui é interferência. Então, quando o Young fez essa experiência em 1800, foi assim... Bom, agora a gente tem uma experiência cabal dizendo que a luz é onda, né? Não é partícula. Então, Newton estava completamente errado no século XVII, Huygens estava certo, a luz, de fato, é uma onda. Então, isso foi século XIX, né? E aí, essa ideia das partículas não interfere, né? Então, se eu fizer uma experiência como a experiência de Young, que é essa da dupla fenda, né, com partículas, né? Então, eu tenho aqui, ó, dois buracos, solto um tanto de partícula aqui. Então, o que vai acontecer? Algumas vão chegar aqui, serem refletidas na parede. As que conseguirem desviar e passar, geralmente eu vou ter uma concentração de partículas no primeiro buraco e outras em frente ao segundo buraco. Eu não tenho aquelas franjas de interferência como eu tenho aqui, no caso de partícula, né? Então, é como se fosse essa ideia clássica aqui. Ó. A gente tem um jogador aqui de, não sei o quê, beisebol, hein? Golfe. E aí vai jogando, né, com taco aí as bolinhas, algumas bolinhas caem ali, outras passam, e olha a figura que forma. Essa figura não é uma figura de interferência. A figura de interferência é essa aqui. Ó.
Então, partículas, classicamente, não interferem. Então, no século XIX, Maxwell chegou nesse modelo aqui, que, na verdade, a luz era uma onda muito especial, uma onda eletromagnética, que eu posso descrever matematicamente através dessas equações. E aí, na verdade, os modelos clássicos que eu tenho é o seguinte: se eu faço uma experiência com partícula, eu tenho, na verdade, a probabilidade de várias partículas passarem pelo primeiro buraco, a probabilidade aqui das partículas passarem pelo segundo buraco. Se eu somo as duas probabilidades aqui, eu tenho esse gráfico. E, se for onda, as ondas num determinado padrão de fase, eu consigo, então, formar aqui, essa aqui é uma figura de interferência. Então, aqui, essa figura é para partícula, aquela figura é para onda. E aí eu vou fazer, então, isso, no século XX, uma experiência da dupla fenda com elétrons. Mas o que é o elétron? Qual que é o modelo que se tem do elétron? O modelo que se tem do elétron é de uma bolinha, não é? Girando em torno de outra, portanto, de uma partícula. Então, o elétron deve se comportar como onda ou como partícula? Como partícula. E aí, qual comportamento esperar? Esse ou esse? Então, eu vou fazer essa experiência agora como se fosse um canhão bombardeando, ao invés de bolinhas de golfe, bolinhas de elétron, de matéria. Então, qual o comportamento esperar? O de partícula, porque o modelo que eu tenho é de elétrons, desde lá, girando em torno do átomo, né? Do próton. Mas aí foi feita a experiência com elétrons, e olha a figura que se formou. Isso aqui, classicamente, é uma figura de interferência. Então, na verdade, o elétron, que é considerado uma partícula, tem o comportamento de uma onda. Olha, mas elétron, partícula e onda são duas coisas totalmente antagônicas, né? Partícula é algo que tem um lugar determinado no espaço, né? Que eu consigo identificar. Onda é algo que se espalha espacialmente, né? A experiência da dupla fenda, quando eu faço, quando foi feita, eu encontro essa figura, que é a figura, então, de interferência, né? E se eu faço essa interferência, aí tanto faz você fazer essa experiência ou com fótons de luz ou com partículas, você tem a mesma figura. Então, você tem esse comportamento dual da onda, ou da luz que se comporta como partícula, e do elétron que se comporta como onda, né? Agora, o que é curioso na experiência do elétron, né, é que você vai julgando lá, vamos supor que você consiga fazer essa experiência, e aqui são experiências que foram feitas aqui já assim nos anos 90, né? Então, você tem uma figura de interferência lá para a experiência da dupla fenda. Isso parece, se o elétron se comporta como onda, é de se pensar que um elétron passou, ao mesmo tempo, pelos dois buracos da fenda. Que é isso que a onda faz. O que é estranho demais, mas é isso que a experiência mostra. Então, o que os físicos fizeram? Mas será que o elétron passou pelos dois buracos ao mesmo tempo? Como que pode você passar em dois buracos ao mesmo tempo? Só o saci. A única metáfora que a gente tem para usar é só o saci fazer isso. Então, o que os físicos tentaram? Falaram assim, não, vamos pegar uma... É como se fosse aquela garrafa de pegar o saci. Não, vamos tentar pegar o saci. Então, pegaram a garrafa do saci, só que foi um dispositivo para tentar detectar. Vou falar assim, olha, eu quero saber qual buraco que o elétron passou. Então, foi colocado um detector aqui, olha, para ver, olha, não, ele passou por esse buraco, fez um clique, eu consigo registrar qual buraco que o saci passou, no caso, o elétron. O que você obtém? Você destrói a figura de interferência e o elétron passa a se comportar como partícula de novo. Ou seja, a figura que eu tenho ali é de partícula. Se você sabe o lugar, se você tenta pegá-lo, capturá-lo, se você sabe o lugar que ele passou, ele já não... Ele perde aquele comportamento e passa a ser outra coisa. Olha que maluquice. É a maluquice do saci, não é verdade? Ele passa a ser outra coisa, ele não é mais onda, ele adquire um comportamento de elétron, de partícula, né?
Vou passar rapidamente aqui, porque aqui é uma historinha muito legal do paradoxo, só para vocês verem que coisa maluca, o paradoxo EPR. EPR é um paradoxo de 1935, a partir de um artigo muito provocativo que o Einstein, com dois colaboradores, escreveu, o Podolsky e o Rosen. Então, EPR, o E de Einstein, o P de Podolsky e o R de Rosen. E o Einstein não engole essa ideia da mecânica quântica. Então, ele começa a tentar provocar os físicos a partir de uma espécie de ideal clássico, que é essa ideia platônica de retomar o que é o real em si, né? Porque a gente perdeu a realidade totalmente nesse sentido, né? E aí, o Einstein propõe um modelo de uma partícula existente, ou de um átomo, que, na verdade, ele vai se dividir em duas partículas, como se fossem duas partículas gêmeas, e aí o que acontece com uma e outra. Então, isso aqui é uma historinha francesa, aqui, só para ilustrar essa ideia do paradoxo, né? Então, dois gêmeos nasceram lá na França, foram estudar lá na École Maternelle, vão juntos e aí formam, tem o diploma. Aí um vai para Nova York, o outro continua em Paris. Dois gêmeos, um em Nova York e um em Paris. Aí esse de Nova York sai do trabalho, bem feliz, aí bate, tromba num poste, aí, de repente, o que está lá em Paris começa a sentir o galo crescendo na cabeça dele, né? Instantaneamente, imediatamente, né? Aí, essa ideia de que o que acontece aqui acontece lá também, né? Isso é um paradoxo, que, se a gente for interpretar realisticamente a teoria, a gente chega nesse absurdo, né? Então, é o que está ligado aqui nesse artigo do Einstein. Você tem um elétron que pode assumir, por exemplo, duas posições polarizadas, vamos supor, horizontal e vertical, e o que acontece é o seguinte: se você faz a medição de né, antes da medição você não sabe qual é a posição que ele pode assumir, se você faz a medição de você determina, não importa onde esteja o outro, qual distância esteja, a posição do outro, como se tivesse uma troca instantânea de informação, né? E o terceiro, do gato, esse é só o último, 2 slides só para mostrar, né? Porque o paradoxo do gato está ligado a essa ideia de que o princípio fundamental que descreve a física é chamado princípio da superposição. Então, antes do experimento, você tem, por exemplo, se a sua função de onda está descrevendo um átomo radioativo que tem 2 estados possíveis, integrado e desintegrado. Então, aqui essa imagem está falando isso. Aqui o átomo vermelhinho ele está totalmente integrado e o roxinho ele está desintegrando, então emitindo radiação. Então, isso aqui, a teoria está descrevendo como se o átomo tivesse em 2 estados, integrado e desintegrado. Porém, a nossa realidade física da experiência, quando eu meço ou integrado ou desintegrado. Eu não consigo observar e medir um átomo integrado e desintegrado ao mesmo tempo. Então, são essas maluquices que a teoria apresenta. E aí, essa aqui é uma ilustração do paradoxo, que o Schrödinger também escreve isso em 1935. Né? É uma representação clássica, e o próprio Schrödinger, que apresenta esse paradoxo, ele fala de um dispositivo diabólico. Olha, para a gente tentar amplificar esses absurdos da teoria, imagina, por exemplo, que tem um gato numa caixa. E esse gato pode estar ligado, então, a pode ser morto se um martelo quebrar esse recipiente aqui e sair um veneno mortal. Então, o que a física quântica descreve antes de observar é que, nesse estado da descrição física, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Esse dispositivo está acionado para cima e para baixo ao mesmo tempo, o martelo está para cima e para baixo ao mesmo tempo, e o frasco está quebrado e
inteiro ao mesmo tempo, né? Algo muito absurdo, né? Mas é isso que a teoria descreve. É o que a teoria está dizendo se interpretamos realisticamente a teoria. A solução que o Niels Bohr vai dar é de falar, olha, talvez a teoria não descreva a realidade alguma. Então, a gente vai ter que abrir mão, não da realidade empírica. A realidade empírica está aí, mas do que a gente pretende que uma teoria seja. Então, o que a física quântica, na verdade, ela faz, né, aqui é uma ilustração dessa ideia da dualidade, né, que aí, dependendo do ângulo que você olha, esse mesmo objeto é um quadrado ou um círculo, né, e ele é um quadrado e um círculo, né, e aí depende um pouco do experimento que é feito para detectar. Então, se você arma um experimento, você vê a coisa de um jeito. Se você arma um outro experimento, o objeto se apresenta de uma outra maneira. Percebe? Depende dos nossos modos de captação, e não do objeto em si. O que é o objeto em si, a gente perdeu. E, só para concluir, então, uma frase do Bohr, né, que aí nos conciliamos aí muito mais com a ficção, com a literatura, do que propriamente da ideia de uma verdade absoluta científica, né, é que, segundo Bohr, esse é um dos pais da mecânica quântica, devemos ter claro que, quando se trata de átomos, a linguagem pode ser utilizada apenas como na poesia. O poeta também não é mais tão preocupado com a descrição de fatos do que com a criação de imagens e com o estabelecimento de conexões mentais. Então, isso aí, na verdade, é um dos papas da teoria que está dizendo, né? E isso me fez pensar, assim, né, por proximidades aí com meus colegas da Letras, em especial com Lúcia Castelo Branco, né, e a Maria Gabriela Liessol, né, aí é o pós-fácil que foi escrito pelo marido dela, Augusto Joaquim, né? O mundo é configuração, ou seja, é uma forma, ou gestalt, que significa, e é simultaneamente uma figuração de conjunto, ou cenário de figuras. Nesse contexto, o que é uma figura? Figura é todo o agente do mútuo que nele intervém. E aí, a Liessol, né? Ana de Penalosa não amava os livros, amava a fonte de energia visível que eles constituem quando descobria imagens, e imagens na sucessão das descrições e dos conceitos. E a única realidade a que acedi, que tive de aprender, foi a de estar sempre atenta, de não deixar escapar nenhuma cena diante do princípio da não contradição, de olhar o que está advindo, a propor-se ao futuro. Aprendi que o real é um nó que se desata no ponto rigoroso em que uma cena fulgor se enrola e se levanta. E aí a gente continua aí procurando o Saci. Muito bom. Então, eu não coloquei para a plateia, se vocês tivessem dúvida, estou com medo de passar muito também. Alguém tem alguma pergunta, assim, deixa para o final? E, então, dando continuidade aqui. É você? Oh. Vocês combinaram? Vocês combinaram? Nós combinamos tirar partícula. Giz. Vou na onda. A gente combinou, na verdade, de nós juntos aqui, a história, eu vou fazer a trilha para a nossa história. Mas eu queria falar só uma coisinha da música, que eu vou tocar antes, um pedacinho aqui do instrumento que eu trouxe, sobre essa relação que, quando a Marlete me chamou para falar, para estar aqui, né, essa coisa do Saci, e que tem uma relação muito forte com a música, né? A música, a gente não sabe de onde ela vem e para onde ela vai, né? É uma coisa que a coisa mais louca é a música, né? É uma coisa que está aí, todo mundo sente, né? Mas ela não é palpável, ela está aqui, ela está ali, né? E também tem a ver com o improviso, né? A improvisação. A música
ela, quando você improvisa, ela é justamente o saci, ele é apoderado, né, e louco, que você pega uma ideia e transforma numa outra coisa, ele está num lugar, ele passa para o outro. Né? Então, nesse sentido, assim, eu achei que tinha muito a ver com a música, o saci. Com essa loucura quântica também, poxa, eu não imaginava que tudo isso daria nisso, né, na verdade. A música começa a sensação abstrata e real ao mesmo tempo, né? Porque a música é assim, ela é abstrata, mas ao mesmo tempo você ouve, né? As pessoas, a gente costuma dizer que não tem música ruim, né? Tem música errada no lugar errado, né? Você não, né, num lugar assim, uma plateia a fim de ouvir Mozart, você põe assim um rock and roll, não vai dar certo, né? Ou o contrário. Então essa relação da música, ela ser tão aberta e ser tão indistinta e poder estar em todos os lugares e tão não palpável, ao mesmo tempo muito palpável, porque ela entra e mexe com o seu coração, com o sentimento, com o corpo, com tudo, mas, ao mesmo tempo, ela é só uma presença, né? Ela é uma onda, uma partícula, que agora eu já fiquei griladão, a gente completamente... Vou para casa preocupadaço, assim, bicho, é uma onda ou é uma... Ai, meu Deus, começou já essa coisa. Então, o Saci cria essas... Eu acho que quando a primeira vez que a Marlete me falou, que foi lá em casa, que ela tinha aula comigo de percussão, ela falou, o negócio do Saci, a gente já entrou, ela já estava naquele redemoinho, ela já era o próprio redemoinho, assim, ela entrava já na sala e os instrumentos subiam. Assim. Então, essa relação, então, eu acho que isso é muito forte. Eu agora, vendo cada uma falando bem sobre essa música, que é o Saci, né? Que é essa coisa não palpável, mas ao mesmo tempo palpável, sentida no coração, você tem aquele tremelique, assim, né? Fica meio arrepiado, assim, o pescoço, fala, pô, é o Saci ou é a música? Né? Você fica ali meio, putz, não sei se foi a música ou se foi o Saci. Então, essa coisa alegre também, né? Porque a música ela propicia essa coisa da alegria do coração e da tristeza. Né? Ao mesmo tempo, você ouve uma música triste, cai lá no fundo, assim, é uma coisa que te pega em todos esses sentidos. Então, nisso eu vejo essa relação muito forte e essa busca que a gente agora começou, na verdade, essa procuração, ela agora passou uma procuração para a gente, na verdade. Agora a gente assinou a procuração. É uma coisa que agora, como atividade, né, é uma coisa que ela não para mais. Então, essa busca como a música, né, que a gente não saber de onde ela veio, para onde ela vai, ela começou a ficar acesa agora. Eu acho que ininterruptamente, né, não sabemos se como ondas, como partícula, mas eu acho que talvez como as duas coisas, na verdade, né, eu acho que é mais ou menos isso. E é isso. Eu acho que agora eu vou chamar aqui. Eu vou fazer só uma introdução, porque toda trilha, assim, a gente faz uma introdução, depois passa a bola. Então, eu vou fazer aqui só uma trilha, que eu trouxe um instrumento, que, como o Saci é um assovio, né? A música do Saci é um assovio. Todo mundo sabe assoviar aqui, por exemplo? Por favor. Isso aí, base. Eu faço assim, aí todo mundo começa, tá? Bem pianinho. Conversa de Saci e foi todo mundo pegando a conversa da Marlete. Mas eu não sabia muito sobre o Saci, assim, tanto quanto a Marlete sabia do Saci.
Então, eu resolvi que vou fazer o seguinte, eu vou tentar descobrir o Saci junto com vocês, porque ela falou para mim o seguinte, que o Monteiro Lobato fixou o Saci de um jeito e que o Saci não é nada daquilo. Aí eu fiquei mais confusa ainda. Então, é o seguinte, a gente vai começar com a pergunta, o Saci existe ou não existe? Precisa do microfone? Ah, porque ele está gravando. O Saci existe ou não existe? Tem gente que duvida. Tem gente que não duvida, mas quem não duvida não vai saber se existe ou se não existe. Agora, quem duvida pode saber se existe. E, por convenção, pode ser doce ou pode ser amargo, pode existir, pode não existir. Aí, uns falam que ele é real, mas ninguém sabe se ele é de verdade. Aí me falaram o seguinte, que o problema do Saci, ele andou sumido um bom tempo. Ele andou sumido porque, primeiro, ele escondeu as ondas. E, quando ele escondeu as ondas, ele teve que se esconder. Ele teve que se esconder num oco de pau. Ele teve que se esconder no ovo de pau, porque, se ele não se escondesse no oco do pau, eles iam amarrar ele na lua. O negócio dele com a lua é antigo, antigo. É antigo porque, uma vez, a lua desceu e ele encontrou com a lua e ele achou que a lua era outra coisa. Ele deu um murro na lua, ela ficou toda cheia de marca. Mas ele apaixonou por ela. Ele apaixonou por ela. E aí, quando ele esconde alguma coisa, a única forma dele devolver é se amarrar ele na lua. E aí, como ele andou escondendo as ondas, amarraram ele na lua. Amarraram ele na lua, agora ele voltou, porque diz que tem um negócio de partícula, que ele agora quer esconder partícula. Aí, para ele esconder partícula, a única forma de devolver é se amarrar em algum lugar de novo, vai de novo para o buraco da cerca, onde é que eles estão amarrando ele agora. E aí, então, ficaram querendo saber assim, mas ele é como mesmo assim, do modelo de personalidade mesmo, é como? Uai, depende, ele pode ser maligno. Quando ele é maligno, diz que ele é maligno, que nem piada de mau gosto. Mas também tem uns que falam que é porque é peralta. E, como ele é peralta, diz que a peraltice pode ter assim, um lado de malignidade, que nem assim, essa coisa de que pode ser onda, pode ser partícula, pode ser maligno, pode ser piada, também pode ser peralta. Mas, então, diz que também ele é brincalhão, que se ele pode ser partícula, pode ser onda, então também ele pode ser brincalhão. Se ele é brincalhão, é porque diz que comeu gargalhada demais e ficou brincalhão. Tudo por conta do tanto de gargalhada que ele comeu. Não foi por outro motivo. Também tem quem fale que ele é brincalhão porque ele quer movimentar o mundo e as pessoas vivas, que as mortas já não tem jeito mais. Mas as vivas têm ainda uma esperança. Falam que ele tem uma carapuça que pode ser um gorro, que é feito de casca de semente de urucum. Mas diz que na Lua não tem isso. Então, quando ele precisa, ele tem que vir aqui para buscar, e depois ele volta para a Lua. Porque, como ele está apaixonado com ela e ela gostou do negócio, ele vai para lá. O que mais que me contaram do Saci? É que ele tem dois cantos, um canto grave e um canto agudo. Esse negócio dele ter um canto grave e um canto agudo é para confundir as pessoas. Diz que ele confundiu um sujeito tanto que se chama Bor, que até hoje ele está meio perdido. Então, que quando ele canta no canto agudo, ele canta para um lado. Que ele canta para o lado da esquerda, ele canta num canto grave. E, no canto grave, ele canta assim. Ai, ai, cadê o seu negócio? Esse é o canto grave. Agora, ele também canta no agudo. No agudo, ele canta assim. Tesouro enterrado no candaço, tesouro enterrado no candaço, tesouro enterrado no candaço. Triângulo, triângulo, triângulo. Tesouro enterrado no candaço, tesouro enterrado no candaço. Triângulo, triângulo, triângulo.
sobrenatural diz que ele só tem mesmo a vida. Que nasceu no oco do pau. Mas é pau que pica-pau faz buraco. Tem gente que diz que nasceu do bambu, mas se for no bambu, se for no pau, que o pica-pau fez um buraco, no oco faz a mesma coisa. Que é capenga, todo mundo fala que é capenga, é capenga. Mas o que é mais verdadeiro é que ele sempre se materializa quando lhe damos vida. E sempre lhe damos vida quando temos perguntas que não têm respostas. Então, quando a gente está cheio de perguntas, mas não tem respostas, a gente traz o Saci de volta. Chama da lua, vem da lua de novo. Estava amarrado por causa que estava amarrado porque tirou as partículas do lugar que elas estavam. Agora diz que Bohr está completamente louco, que não sabe o que vai pôr no lugar das partículas. Mas vai fazer o quê? É coisa de Saci. É coisa de Saci. Uns diz que existe, outros diz que não existe. Agora, se existe ou se não existe, se você não duvidar, não vai saber. Assim fica a história do Saci. Foi tudo que eu pude saber do Saci nessa noite, porque antes disso eu não sabia nada. Obrigada. Pode. Só agradecer a Giz e o Paulinho. Você quer falar mais, Paulinho? Não, tá ok? Ok. Então, Eneida, volta para a Eneida. Não, eu estava tentando, desde o início, quando eu conversei com você, eu fiquei tentando assim de caracterizar, né, esse Saci de um ponto de vista mais abstrato, de um ponto de vista mais filosófico, vamos dizer assim. E com as conferências hoje, né, maravilhosas, eu cheguei à conclusão de que o Saci, com essa tentativa, né, de não estar em lugar nenhum, né, de estar sempre pulando com uma perna só, ele tem a função, né, de um conceito que o Derrida desenvolveu, que é muito bonito, que é o conceito de espectro, né, que é aquele que está entre a morte e a vida, não é? O fantasma, né? Aquele que vai e volta, né? Aquele que está sempre nos acompanhando, né? nas nossas alucinações, não é? E, quando eu estava fazendo essa pesquisa que ela me obrigou a fazer, eu comecei a relacionar também com o Dia dos Mortos, né? que é justamente, está próximo, né? Dia 2, e essa questão também de será que o Saci, né, o final do Macunaíma, né, com essa questão da morte e da vida, né, ele recupera a vida se transformando em constelação, né, e será que também que esse Saci nos traz toda essa sensação, né, de estar lá e não estar, né, dessa noção de espectro, né, que nos ronda o tempo todo, né, pelo que vocês falaram aí, eu pude aprender a lição. Muito bom. Então, eu queria só trazer uma coisa disso que vocês estão falando, porque quando eu pensei em organizar essa mesa, uma das coisas que me ocorreram é que eu sempre penso no Saci como uma possibilidade de que ele tem um pé só, um cachimbo e um gorro vermelho. E aí eu penso assim, com esse pé, ele finca os 5 dedos no chão e traz do chão o que ele precisa para saltar. Então, na mesa me ocorre o seguinte, essa mesa seria uma adição e uma superposição de vozes, para saber onde é que a gente vai fincar o pé para dar o salto. Né? Outra coisa que a Eneida me trouxe, deixa eu pegar aqui, porque foi bacana, só quero, antes de passar para as questões, só para fazer esse salto, que você traz o texto da visão da ursa maior, né? Essa confusão do Saci.
eu também fico com a pergunta, será que quando Mário de Andrade ele não nega o Saci, ele reafirma o Saci na contraforma? Né? Então, assim, ele está negando e ele também faz o salto. Quanto mais nega, mais ele afirma. Né? Então, será que ele não tem para a gente alguma maneira, alguma sugestão de como caminhar nessa ambiguidade, nesses dois lados? Né? Quer dizer, ele não está apontando um caminho de como é que a gente pode fazer esse salto? Né? É interessante porque o Saci, aquilo que você falou da questão da terra, né, de ficar do urupês, né? Tem toda uma relação de que o Macunaíma não quis ficar na terra, né? Ele não quis ser pedra. Então, você tem toda uma alegação dele ir para o norte, que é a Ursa Maior, né? Tem essa relação de sair de uma terra, de sair de uma fixação com algo fixo, né? Eu aprendi no espaço do conhecimento, eu vou passar procurando o Saci, que o único ponto que a gente vê a Ursa Maior inteira no Brasil é do Monte Roraima, onde nasceu Macunaíma. Né? Aqui de Belo Horizonte a gente já vê pelas metades. E você não vê, né? Mas eu acho que você vê uma parte. Você consegue ver uma parte. Mas o ponto que você vê ela inteira é do Monte Roraima. Então, assim, se a gente pensar essa possibilidade do Saci nasce no sul e Macunaíma nasce no Monte Roraima, né? E lá de onde se vê a Ursa Maior. Né? Um nasce numa relação com o chão, o outro tem essa percepção do céu, né? E do estrangeiro, né? E do estrangeiro, Tem muitas coisas aí. Deixa eu né? Passar para a plateia, contribuir. Oi, gente. Então, o que eu queria falar era isso, porque o Macunaíma, no fim das contas, ele vai para o hemisfério norte, né? Ele vai para os Estados Unidos, sei lá. Quando ele vira Ursa Maior, que é justamente uma constelação que a gente não consegue ver aqui, né? Na maioria do país, a gente não consegue ver o Macunaíma, que seria essa Ursa Maior. E não sei o que o Mário estava pensando quando ele fez isso, mas parece que muitas pessoas estão fugindo para Miami, enfim. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Perguntas. Alguém mais tem alguma pergunta? Perguntas. Vem cá, precisa para a câmera de Na verdade, eu achei muito interessante a maneira como tudo foi muito construído. Ficou muito interessante a ciência, a criatividade, a literatura e a arte, todos juntos, né? Na verdade, eu queria dizer que quando a gente vê o Saci, a gente tem muita associação do imaginário infantil, né? Tanto é que as atividades que foram feitas no espaço despertam esse imaginário. E o bonito é que somos todos adultos, né? E eu acho bonito que, na verdade, não é uma pergunta, na verdade, é uma reflexão que eu trago, que ainda bem que a gente está passando por essa experiência, porque reanima a nossa criança interior e que ainda quer acreditar no Saci. É isso. Alguém mais quer comentar, perguntar? A mim também bateu muito forte como vocês brincaram o tempo todo e como vocês fizeram a gente entrar nessa brincadeira e cada abordagem teve o seu jeito de brincar e fazendo a gente o tempo todo se sentir brincando com essa ideia de existe, não existe, está, não está.
partícula, é onda. Eu achei que foi muito impressionante como que vocês se sintonizaram no tom de brincadeira, falando sério e, ao mesmo tempo, brincando. Muito obrigada. Alguém mais? Alguém? Vocês querem algum comentário? Alguma coisa a complementar? Fiquei feliz de saber que agora já sei muitas coisas sobre o Saci. Vocês nos contaram. Eu só queria acrescentar o que ela falou da física quântica. Aí. É muito interessante, né, essa relação da física, da ciência com a literatura, com a arte, etc. Né? Porque, na realidade, outro dia eu brincava com uma amiga minha que não são 6 pecados capitais, são 7. Né? O último é a imaginação. Né? Quer dizer, e a imagem é o símbolo. Né? Quer dizer, o Saci, mesmo que não exista, né? Mas ele existe enquanto criação. Né? Ela acreditou. Bom, aqui, olha, para complementar, Eneida, diz Monteiro Lobato que Saci são 7 anos de gestação no oco do bambu. Ele vive 77 anos e, quando morre, vira orelha de pau seco, que tem o nome de urupês. Né? Então... E a constelação são 7. Da Ursa Maior. São 7? São 7. Gente, não sou eu que estou querendo encontrar Saci Macunaíma. Bom... Oi? Eu só apontei o caminho, né? Então, aí a Patrícia traz assim, quântico é o que contrapõe ao contínuo, né? Aí a Giz traz a narrativa. A oralidade é contínua. E aí? E a efêmera. Então, eu, assim, sem querer resolver o Saci, né? Mas de redemunhar junto, sempre, para que a gente possa suscitar aparições do Saci, né? Acho que o que a gente está propondo aqui é isso, é trazer sempre a possibilidade do redemunhar para poder estar ampliando e potencializando esse imaginário para outras construções e aproximações do Saci para Macunaíma e, quem sabe, o salto para algo que a gente não consegue nem imaginar ainda. Né? Pois é, mas você tem que sempre pensar que é uma metáfora. É uma metáfora? Não, eu queria lembrar também, assim, parabenizar a Marlete por essa iniciativa, né, porque, além disso, eu descobri que hoje é o dia do Saci. Né? Então, a gente está comemorando o dia do Saci e resgatando algo assim, propriamente nosso, né, que hoje não é o Halloween, foi uma coisa que veio da Ursa Maior, do outro. E essa, eu não sei, você colocando isso, por que ele foi lá, né? Será que é os Estados Unidos? Mas não é o absolutamente outro, né? Que vem junto. Né? E é tão interessante a gente afirmar, né, e celebrar, né, o dia do Saci ao invés do dia do Halloween. Né? Eu acho que pelo menos mais simpático. Não, eu achei muito, muito interessante descobrir esse Saci, né? E esse Saci carregado de significados, né? Esse que também, como Macunaíma, de representar uma espécie de símbolo nacional, mas que comporta uma ambiguidade de fundo, né? Porque um símbolo, um negro, né? A cor dele já questiona a própria simbologia, né?
ao mesmo tempo, afirmar a liberdade, né? Ninguém consegue pegar. São tantas simbologias que o Saci traz, e que eu descobri, assim, porque eu tive que ler sobre o Saci, e descobri que o que eu fazia era uma reflexão sobre uma ciência do Saci. Né? Então, isso foi muito legal. Queria te agradecer, de fato, pela oportunidade. Quando você apresentou o pé, né, esses fragmentos, né, o pé, o cachimbo, você já está colocando o Saci como fragmentado, como não completo. O seu desenho, a sua fixação é nisso, quer dizer, ele não é completo. Ele é minimalista, ele é fragmentado, né? Ele é esse ponto assim que cada um pode escolher um item. Você faz isso. É? É? Mas são esses três funcionando junto, essa operação conjunta que traz o Saci. Interpretação fragmentada. Tem que ser. É. Você falou isso. Está gravado? Vamos deixar claro, está tudo gravado aqui. Tá bom. Bom, outra coisa que a Patrícia trouxe também, que eu achei muito interessante, é essa coisa da gente também... eu estou tentando buscar isso sempre para o processo de aprendizagem. Então, isso também, essa questão do ponto de vista, né? De onde é que a gente está olhando para o Saci, que Saci é esse que a gente está vendo, né? E para onde a gente quer projetar o Saci. Quer dizer, essa tomada de posição eu achei muito importante. Tinha uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar, porque é o seguinte, Macunaíma não é fácil de ler. Né? Macunaíma, para mim, assim, ele é um livro difícil de ler. Cada palavra que você lê, você tem que voltar, buscar o dicionário, buscar contextualizar. Então, assim, eu também fico com uma sensação que é a mesma questão da arte, qual é a função da arte no contemporâneo? Quer dizer, que compromisso é esse que a arte tem no contemporâneo, se ela não tem que voltar o olhar para o tempo que nós vivemos e buscar um movimento capaz de dialogar com o mundo que se apresenta hoje. Né? Porque, mesmo que a gente queira fazer esse movimento, eu penso que... Por que o Saci no meu diálogo? Né? É porque, com o Saci, eu converso com qualquer camada da população e ela entende. Né? O Monteiro Lobato, o Mário de Andrade, ele traz Macunaíma. Eu acho que ele fez o que a gente queria fazer na arte, na literatura, mas ele não deu conta de dialogar ainda né? Com a massa da população. Então, assim, a gente precisa pôr os dois para encontrar. Eu comecei a pensar sobre isso. Quer dizer, fazer os dois vibrar no mesmo ponto, Saci e Macunaíma, para que a gente consiga, daí, gerar ressonância. Foi o que me ocorreu com essa conversação toda. Né? É isso. Acho que não. Eu faria até uma pergunta. Eu acho que não, porque, quando ela trouxe a física quântica, a gente trouxe uma aproximação de um modo de ser que é científico. A Josiane, quando apresentou a peça de teatro dela no Espaço do Conhecimento, ela deixou muito claro, é cientificamente comprovado o Saci. Né? Então, quando ela traz essa ciência quântica, que talvez seja o que a gente tem de mais ponta, né? Na matemática, aí, sei lá, e a gente aproxima isso do modo de ser do Saci, nós talvez estamos aproximando do conceito de ecologia dos saberes populares e de coisas que já estão ali e nós não prestamos atenção. Né? Então, talvez nós estamos tentando descomplicar. Eu quero só falar uma coisa rapidinho, que só pode ser coisa desse tal desse Saci, sabe o quê? As pessoas me
deram todas aquelas informações para eu construir aqui essa história dos... Foram eles que me deram esses elementos. Lógico, é. E aí eu separei para eu te entregar tudo que eles... E eu não achei. Eu falei, já pronto, sumiu. Aqui. Então, isso aqui é o saci deles, tá certo? Nosso, né? Porque entrou também todo mundo. Obrigada, gente. Eu prefiro acreditar que o macunaíma e o saci são não saberes. Não saberes? Os dois. Se você quiser chegar a um saber do macunaíma, a um saber do saci, você não vai achar nunca. Tenho certeza, Neida. Eu tenho certeza que eu não vou achar. Quando eu trouxe isso, eu trouxe no modo... eu queria, na verdade, falar, e talvez não me expressei bem, seria o saci como uma forma de expressão da oralidade, da comunidade dos populares. Né? E o macunaíma, ele já tem uma linguagem mais elaborada, mais erudita, por mais que a busca no modernismo era aproximar essas duas linguagens. Né? Então, eu acho que ele traz isso, quer dizer, na minha percepção, ele consegue trazer no conteúdo, mas, na forma, ele não deu conta de tornar, vamos chamar, palatável, fácil de ler. É difícil. Né? Quer dizer, é uma questão que eu ainda estou pensando sobre ela, assim, como eu entrei no risco, né, eu estou me expressando aqui. Aí posso mudar de ideia amanhã, tá? Bem saci. Mas é uma questão que ficou hoje, que vem ficando assim, nessa busca entre os dois. Mas o que eu sempre penso, né, no Mário de Andrade, quer dizer, eu continuo estudando ele até hoje, agora eu estou me fixando mais na questão do popular nele, né, na questão das suas viagens, da busca, né, pela música, pelas cantigas, que ele vai ao Nordeste, ao Norte. Então, a obra dele é toda assim, quer dizer, e com isso eu me aproximo muito, né, dessa questão do popular. Para mim, a força dele é a questão do popular. É ele pegar, né, essas lendas, pegar esses mitos, pegar as cantigas. Quando ele vai para o Nordeste, ele fica entusiasmadíssimo, ele está escrevendo macunaíma. Quer dizer, essa força do popular, ninguém tira. É verdade. É verdade. Agora, precisamos encontrar a forma de aproximar a arte do popular, né? Gente, obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada por essa mesa maravilhosa. Só gratidão.